Meu nome é Wilson Sintra Júnior, sou formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 93, fiz residência de cirurgia geral no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, 94, 95. Depois residência de cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP. Depois eu fiz uma um curso de complementação especializada em cirurgia craniomaxilofacial e me tornei então especialista em cirurgia plástica e também numa área de atuação que é a cirurgia craniomaxilofacial. Sou casado desde 2001, tenho com a Mariana, tenho 2 filhos, um casal, a Adriana de 16 e o Fernando de 12. São os meus grandes amores. Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis. Em algum momento, lá pela 5ª série do antigo colegial, que hoje seria o curso médio, mas eu já que seria na verdade o nosso ginásio, que hoje seria o Fundamental 2, eu já tive a intenção, gostava muito e tive a intenção de ajudar as pessoas. Basicamente foi isso. Não sabia muito como, mas eu gostava do que eu conhecia sobre medicina, apesar de não ter nenhum médico na família até então. Eu sou aqui de São Paulo mesmo, capital, e eu fazia o colégio num colégio de bairro. Acabei, por intenção própria, mudando para um colégio um pouco melhor à época, porque eu já pensava em fazer medicina. E para isso eu sabia que minha primeira dificuldade seria o exame vestibular. Então, por conta própria, eu mudei para um colégio um pouco melhor, já sabendo do vestibular. Eu acho que talvez o meu primeiro desafio foi o vestibular. Nunca pensei em desistir. Tive algumas dificuldades, mas nunca pensei em desistir. Cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra, com todos os riscos. Em geral, a parte estética da cirurgia plástica, os pacientes não são pacientes com doenças, são pacientes que não têm nada, são sãos e que gostariam de melhorar. Então, mais do que nunca, você não pode ter nenhuma intercorrência. Mas nós sabemos que existem intercorrências. E o fato de você procurar um médico ou por indicação de um outro paciente conhecido que te indicou, ou mesmo aquele médico que você vai procurar, mesmo na rede social, é muito fácil, a formação desse médico, eu acho que isso é um ponto a favor de você tentar evitar complicações. Normalmente quem tem uma formação mais consolidada já é introduzido durante a formação uma capacidade ética mesmo. Você tem aquilo imbuído na sua formação. Eu acho que, como eu, tem muitos cirurgiões plásticos, né? Assim, mas eu acho que o meu diferencial talvez seja a boa formação. Eu continuo trabalhando com uma geração mais jovem, então eu formo outros cirurgiões plásticos e tento passar para ele dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é uma instituição mais de uma formação mais padronizada, mais histórica. Eu tento passar para esses cirurgiões plásticos que se formam que eles têm que tratar muito bem o paciente e que, além disso, eles têm que ter uma boa habilidade e formação técnica, cirúrgica. Então eles têm que não prometer resultados, mas sim passar para o paciente o que, na verdade, a cirurgia plástica pode proporcionar para eles. Então acho que o meu diferencial basicamente é a minha formação, e eu acho que o resultado vem de empenho, de atualização médica. Eu acho que isso.
os equipamentos e as indústrias, sempre tomando cuidado para não ter uma grande interferência, mas sem dúvida elas evoluíram. Então os materiais, os implantes, os fios e todos aqueles equipamentos que te ajudam numa boa técnica cirúrgica e no resultado. Mas na cirurgia plástica, eu diria que ainda a mão do cirurgião plástico é fundamental. Acho que o que me move é a medicina. Eu adoro, eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Eu falo às vezes que às vezes você está num evento de família, você tem um evento de família, mas você tem alguma coisa da medicina que vai te atrapalhar. Ou te chamam no hospital, não existe de ficar discutindo, não. Faz parte da sua vida, você escolheu isso. Então, se você é chamado, na medida do possível, vai, resolve, trate, volte. Quer dizer, isso é uma coisa que vai conviver comigo durante muito tempo ainda dentro da medicina e da cirurgia plástica. Eu acho que o que me move é o amor que eu tenho pela cirurgia plástica. Isso, sem dúvida, é o que me move. Por conta da convivência com esses cirurgiões mais jovens, eu acho que a sociedade ela tem que vir em prol do associado. Então, talvez de melhorar, aproximar esse associado da sociedade, quer dizer, trazer ele para que ele possa contribuir, para que ele possa sugerir, para que ele possa falar e para que a sociedade possa também ajudá-lo de alguma maneira, seja científica, seja administrativa, ajuda no início de carreira ou mesmo na atualização profissional. Quando surgiu esse convite, enfim, de formar uma chapa, na verdade a minha participação foi porque eu penso muito parecido com o André. E depois quando veio o Daniel, enfim, são os três pensando muito parecidos, sempre tentando melhorar a cirurgia plástica. E durante todo esse período que eu convivi, que eu conheço o André, ele sempre me pareceu uma pessoa extremamente ética. E muito parecido com aquilo que eu sou e que eu penso. Então, assim, não pensar em si, e sim em si próprio, e sim pensar nos cirurgiões plásticos como um todo. Eu acho que isso é fundamental. Então, foi isso que realmente me moveu. Quando eu participei da diretoria nacional, eu fiquei muito direcionado aos núcleos de formação, a sempre pensar em agregar a sociedade de queimaduras, a sociedade de cirurgia plástica. Então acho que eu tenho um bom trâmite talvez de relacionamento. Mas eu acho que isso é uma coisa que nós vamos discutir em conjunto como CHAP, em conjunto com outras pessoas também que nos apoiam, mas sempre em prol da sociedade. Como cirurgião plástico formado, eu tenho 21 anos, eu acho que eu estou bastante preparado. Eu já participei como secretário adjunto da Nacional, como vice-presidente da Nacional, já participei do DEC, comissão de membro titular, então eu acho que eu sou uma pessoa preparada e com experiência. A chapa 2 é uma chapa formada por pessoas mais jovens, mas mais do que isso, que pensam muito parecido. E apesar de ser chamada chapa 2, na verdade nós sempre estivemos envolvidos com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seja nacional ou regional, isso há anos. Eu acho que dentro da Regional São Paulo, nós temos algumas coisas importantes que devem ser levadas em consideração e que devem ser mantidas e algumas devem ser mudadas. A cirurgia plástica ela mudou, a medicina mudou, a geração mudou e nós precisamos nos adaptar a isso sempre com muita ética e responsabilidade. Então, eu acho que o que nós temos que podemos colaborar? Por que eles têm que votar ou por que eles poderiam levar em consideração esse nosso voto? Lembrar que nós sempre vamos fazer as coisas com muita ética,
nós nunca vamos ultrapassar essas barreiras. Nós sempre vamos pensar em atualização médica com pessoas que realmente falam a respeito do assunto, sabem a respeito do assunto, publicam a respeito do assunto. Então, sempre levar para a atualização realmente quem sabe bastante sobre aquele assunto. E uma outra coisa é que nós temos que pensar que a sociedade ela tem que, além de dar atualização científica do médico com as jornadas, com a jornada do interior, com a jornada de cirurgia reconstrutiva, com a JP, com a Cosmiatry, além desses eventos, nós precisamos pensar no associado. Então, é aquele médico mais experiente e que mora no interior de São Paulo, devemos tentar facilitar o acesso a que ele se atualize, que ele recicle a cirurgia plástica, e aquele cirurgião plástico que acabou de se formar, também facilitar para que ele possa, além da atualização, saber como que ele deve construir a sua clínica, em que moldes, ter uma assessoria administrativa, uma assessoria jurídica. Isso são coisas importantes para o cirurgião plástico hoje em dia. Nosso interesse, e isso foi uma coisa importante que nós pensamos, é de alguma maneira, e talvez a pandemia tenha vindo para nos ajudar, é conectar os extremos, né, do estado de São Paulo de alguma maneira. Isso é mais um cargo de muita responsabilidade, mas que eu vou ter muito prazer em trabalhar.